Aplauda ao Senhor, querido. Ele merece. Ele é escudo para os que nele crêem. Poder sentar? Fique à vontade. Você está na casa do Pai e o Espírito Santo já te visitou nessa manhã. A presença de Deus, ela é real e Ele está aqui. E o tema da minha mensagem nessa manhã é justamente este: Deus presente. Deus é presente na sua vida? Deus está com você? Glória a Deus por isso, glória a Ele, glória ao nome dEle por isso. A palavra para o mês de janeiro está lá em Josué, capítulo 1, versos 9. Projeta aí na NVT, por favor, Rodrigo. Nós vamos ler todos juntos. Josué, capítulo 1, versos 9. Nós temos um texto que diz assim: tem Josué e o Rodrigo. Vamos lá, Josué capítulo 1, versos 9, auxilia ele aí, o Wesley. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Dá para dar um glória a Deus aí? Por onde você andar, Deus está com você, queridos. E é o tema para esse mês de janeiro, iniciando esse ano 2025. Entenda uma coisa: Deus está com você. Deus, Ele é presente na tua vida. E aí isso nos dá e nos chama a atenção para um fator. Pode causar uma certa preocupação, porque em tudo que fizermos, Deus está presente. E aí eu tenho que cuidar a minha vida. E aí ele vai chamar Abraão: Abraão, ande na minha presença e seja o quê? Perfeito. Mas como que nós vamos ser perfeitos? Como que eu vou andar na presença de Deus sem errar? E aí o texto sagrado está dizendo: Abraão, se você quiser andar na minha presença, você vai ter que se esforçar para ser perfeito. Mas é por conta disso aqui, ó. Aonde os nossos pés estão, Deus está presente, meu irmão. Pelo menos deveria ser. Aonde eu andar, aonde eu entrar, independente da festa que eu participar, não importa quem organizou, não importa em qual casa está acontecendo, se eu estou lá, a presença de Deus está me acompanhando. Entenda isso. Para 2025 eu tenho que ter essa realidade, esse senso de realidade. Deus, Ele não está comigo só na igreja. Deus, Ele não está comigo só quando algum outro cristão está reunido junto. Não! Deus está com você 24 horas por dia, 7 dias da semana. O salmista vai dizer que Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel. Ele não descansa, Ele não dorme, Ele não tira férias, Ele é um Deus presente. E é sobre isso que eu quero pregar para você nessa manhã, nesse culto de ceia. É um memorial, como o pastor Osés acabou de nos falar. É um memorial. Nós não acreditamos que esse pão e que esse suco de uva se transforma. O pão se transforma no corpo e o suco de uva no sangue. Nós não acreditamos nisso. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada está dizendo: traga a memória, lembre-se. E aí tem um texto, tem uma frase que cabe aqui: considere o teu passado. Vamos repetir todos juntos? Considere o passado. Considere. Por quê? Quando eu olho para trás, eu consigo visualizar o que Deus tem feito, as maravilhas de Deus na minha vida, na vida da igreja, na vida de todo mundo. Mas o olhar para trás não é aquele olhar para aquele período obscuro da nossa vida, não é olhar para o pecado, não é olhar para as mazelas, não, é olhar o milagre que Deus fez na minha vida e na tua vida. Quem você era para o que você é hoje. Esse é o olhar, fazer isto em memória de mim. E aqui nós temos um mistério. Veja, 1 Coríntios 11, o texto da ceia, daqui a pouco nós vamos ler ele.
Vai dizer, olha, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês estão fazendo isso em memória de mim. Ou seja, eu estou olhando para a cruz. Mas olha o mistério. Quando eu olho para a cruz, eu estou enxergando a cruz vazia. Ao mesmo tempo que eu olho para trás, eu contemplo o futuro, um futuro de glória, aonde Jesus Cristo irá descer para buscar a sua igreja. Olha o mistério. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para trás, eu estou olhando o meu futuro, eu estou olhando o seu futuro de uma nova Jerusalém, porque a cruz está vazia. É um mistério desse passado glorioso, desse amor. Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, meu irmão. Ah, minha irmã, você não pode entrar 2025 sem lembrar desse passado glorioso, do grande amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas Josué, no capítulo 1, versos 9, que acabamos de ler, um texto muito famoso, vai nos ensinar algumas questões nessa manhã, vai nos dar um norte nessa manhã. A partir do verso 1 ao verso 2, projete por favor, ele vai dizer assim, ó: meu servo, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. 2, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo. Projete na revista e corrigida, por favor. Preste atenção nesse verso 2, ele vai dizer assim, ó: Moisés, meu servo, é morto. O que o texto está dizendo agora? Levanta-te. Nós estamos falando de uma morte, nós estamos falando de uma perda irreversível. Moisés morreu. Agora, Josué, você tem que levantar e prosseguir a tua vida, não só a tua, mas a deste povo que precisa atravessar o Jordão. E o primeiro ponto que eu quero destacar essa manhã para você diante dessa palavra: entenda uma coisa, o choro não pode parar a sua semeadura. Vamos repetir isso? O choro não pode parar a minha semeadura. Meu irmão, 2024 já foi, 2024 já passou, eu não consigo alterar 2024. O que eu posso fazer agora, além de colher aquilo que eu plantei em 2024, é me preparar para as consequências. Mas entenda uma coisa, o teu choro não pode parar a sua vida. Não pode. Aquilo que aconteceu em 2024 não pode te paralisar, não pode enterrar os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos. Todos os imprevistos de 2024 ficaram em 2024. Deus nessa manhã te dá uma nova oportunidade de entrar em 2025. Olha, eu não vou parar, porque Deus está presente em minha vida. O choro não pode parar. Josué, ele se lamentou, segundo os estudiosos, o texto não diz, 30 dias, que era o luto judaico, que é o luto judaico. Então, talvez ele parou por 30 dias. Depois dos 30 dias, Deus vira para ele, Josué, Moisés morreu. Agora, levanta-te. Você precisa caminhar. Você não pode ficar parado, porque o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que já passou, meu querido. Entenda isso. Nós temos que entender, meu irmão. Por quê? E aí nós entendemos o conceito de fé. Aqui nós entendemos o conceito de fé. A fé ela não sobrevive do passado. A fé, ela não sobrevive dos eventos que já ocorreram. A fé é o firme fundamento das coisas que eu estou esperando, mas não vejo. Então a fé, ela está me impulsionando para andar sempre para frente, porque eu não estou vendo, mas eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu creio. Isso é fé. Levanta e anda. Vamos. 2024, meu irmão, já foi. 2023, 2022. Ei, pare de se lamentar. Pare de chorar. Arranca essa raiz de amargura e tenha um 2025 diferente na sua vida, meu irmão. Entenda isso.
O problema é que nós somos presos ao passado. Uma corrente, uma bola de 1000 quilos, amarrando os nossos tornozelos, impedindo que possamos andar, caminhar, progredir, evoluir, subir de nível. Ah, meu irmão, 2025 será diferente. Você crê nisso? Você crê nisso? Chega! Ah, mas o problema... Não, meu irmão, entenda uma coisa. O nosso Deus é um Deus presente, que está nos apontando um futuro de glória. Entenda isso, preste atenção. Um Deus presente, que está nos apontando um futuro de glória. Creia nisso, creia. Josué, levanta-te. Levanta e anda. Porque você não pode parar, meu querido. Eu tenho uma promessa para realizar em tua vida. Eu tenho uma promessa. Entenda isso. Ah, mas 2024 foi tão difícil. Ah, mas 2024 foi tão desafiador. O seu Deus é maior do que todas as coisas. O seu Deus é maior do que todas as coisas. O seu Deus é maior do que todas as coisas. Essa era a mensagem para Josué. Essa era a mensagem para esse homem. O grande líder morreu, mas você não pode parar. Você tem que levantar e caminhar. Existe uma família que depende de você. Existe uma casa que depende de você. Você tem filhos que você tem que continuar intercedendo. Você tem um trabalho, você tem uma vida, você tem essa igreja maravilhosa, você tem o Espírito Santo que te auxilia, você tem a palavra de Deus que te orienta, que te guia, você tem um futuro de bênção e de glória. Essa é a palavra para 2025. Mas aí, nós temos no verso 3, a real motivação disso tudo. Ele vai dizer assim, ó: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Você sabe por quê? Porque quem morreu foi Moisés. O nosso Deus continua vivo e vivo para todo sempre. É Deus que prometeu. Quem morreu, quem ficou para trás, já foi, já passou. Mas quem prometeu na minha vida e na tua vida é Deus, e Ele é eterno, queridos. Tem uns salmos, não vou lembrar dele agora, qual é o número desses salmos, mas é um salmos que me toca, segundo os estudiosos, é o único salmo de Moisés que nós temos, compelido, escrito, registrado. E aí ele vai dizer em um tom saudosista, antes, quando ele contempla aquela maravilha, aquela terra, antes dele morrer, ele sobe ao monte, Deus dá essa graça a ele. Ele fala: Moisés, olha, veja, você peregrinou 40 anos por conta dessa terra. E aí, em um tom de agradecimento, ele vai dizer: Deus, eu não vou entrar nessa terra, o Senhor já disse, mas que a minha descendência possa desfrutar das tuas maravilhas. Ah, meu irmão, você sabe o que isso significa? Que eu, você podemos passar, mas as promessas de Deus, elas ficam, elas permanecem. Nós temos um legado a deixar. Entenda isso. Você está orando, intercedendo, para que o seu filho seja um ministro do Evangelho, seja crente, seja um homem, uma mulher de Deus, que faça a diferença nesse mundo que jaz no maligno. Entenda isso, queridos. Nós estamos olhando para frente, não para trás. Para frente, não para trás. E aí essa promessa do verso 3, veja, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. 2025 eu tenho que ter uma consciência, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Você crê nisso? É difícil isso aqui, porque nós somos muito materialistas, muito. A igreja entrou nessa onda materialista. E aí, de vez em quando, nós esquecemos disso. Esquecemos desse princípio. E nós falamos assim: não, eu conquistei. Meu irmão, quem te sustentou foi Deus, querido. Foi Deus. Foi Deus que sustentou a sua vida. Nós temos que ter essa consciência. Josué, aonde você pisar a planta dos seus pés,
sou eu que estou te dando, sou eu que estou te dando. Essa consciência eu tenho que levar para 2025. Tudo que eu tenho, a provisão, mas a aposentadoria é baixa, mas o rendimento é baixo, mas o ganho é pouco. Meu querido, pare de murmurar, porque tudo que você tem, aonde você tem pisado, é Deus que está lhe dando. Entenda isso. Agora, Ele é fiel, e Ele tem poder de multiplicar, e tudo isso que está na tua vida, Ele tem esse poder, só Ele tem esse poder. E aí nós temos que entender uma coisa. Nós temos aqui em Josué 1:3, uma revelação. Olha, aonde você pisar a planta dos seus pés, sou eu que estou te dando. Só que nós encontramos ao longo da Bíblia, no mínimo, 3 pessoas que podem prometer uma coisa. E aí, eu estudando esse texto, eu achei uma frase que diz o seguinte: toda promessa está pautada no caráter de quem prometeu. Toda promessa. Toda promessa, ela vai depender do caráter de quem está prometendo. E aí nós temos lá em João 8, deixa eu ver se é isso mesmo, João 8:44, nós temos Cristo dizendo que o diabo, ele é pai de quê? Do quê? Da mentira. E aí o problema é que o diabo promete coisas também. E aí aquele verso, aquele trocadilho, com uma mão ele dá, com a outra ele tira, e assim vai. Só que, quando eu olho para esse texto, João 8:44, pois são os filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu, é natureza dele. Mentir, enganar, iludir. Só que, lá no início do texto, Jesus está dizendo, pois são filhos de seu pai. O problema é que o diabo, ele não nos apresenta de chifrinho tridente, ele manda os seus filhos. E aí, meu irmão, nós temos que ter cuidado, porque às vezes eu confio demais no sistema, eu confio demais na política, eu confio demais em um homem, em uma mulher, eu confio demais. Mas entenda, se é enviado do diabo, tudo não passa de uma mentira, de uma ilusão. Não passa de uma ilusão. A mentira, ela não se sustenta. A mentira, ela não tem fundamento. A mentira, nada que é construído sobre a mentira, consegue prosperar. Nada. Por quê? É caráter. E aí, nós temos uma segunda fonte de promessa. Primeiro o diabo, agora o homem. Tiago, capítulo 4, versos 13 até o 15. O homem, eu, você, nós temos capacidade para prometer muita coisa. Talvez você prometeu que iria viajar e não conseguiu. Talvez você prometeu que iria reformar a casa e conseguiu. Talvez você prometeu que iria trocar de carro e não conseguiu. Mas talvez você prometeu que iria comprar mais coisas e conseguiu. Você sabe o que isso quer dizer? O problema não é que eu e você não podemos prometer. O problema é que nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos dependentes de Deus. Tiago capítulo 4, verso 13 diz assim, preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabe o que será da sua vida amanhã? Quem é que garante o amanhã na sua vida? Como é que você consegue garantir o amanhã, queridos? Como é que você consegue dizer exatamente o que vai acontecer amanhã? Quem garante o amanhã é Deus, meu irmão, é Deus. Nós podemos planejar, claro que podemos e devemos, mas entenda uma coisa, eu tenho que colocar todos os meus planos, todos os meus projetos nas mãos do Todo-Poderoso, do grande eu sou. E aí nós temos, por último, a terceira fonte de promessa, o nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer que Ele é Pai. E aí Jesus vai dizer, vocês sendo pais e maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais esse Deus Todo-Poderoso, quanto mais o meu Pai Celestial, quanto mais esse Jesus, esse Deus tremendo, muito mais. Sabe por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura,
Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, e quando Ele envia uma bênção, meu irmão, Ele envia na medida certa, no momento certo, na hora certa. Esse é o nosso Deus. E aí em Hebreus capítulo 10, versos 23, vai dizer assim, ó. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Dá glória a Deus. Deus é fiel. Se Ele prometeu que vai salvar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu que irá prosperar a sua vida, se Ele prometeu, Ele é fiel. Não importa quanto tempo dure isso, meu irmão. Não importa quantos anos se passaram, se pessoas já morreram. Ei, Josué, Moisés está morto. Levanta e anda, porque eu estou prometendo. Eu, não é Moisés, sou eu. Ah, meu irmão. E aí nós temos em Salmo 145, 13. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Tudo. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o Deus que nós servimos nessa manhã. Um Deus que é fiel, um Deus todo-poderoso, que não esquece de nenhuma promessa. Em Tessalonicenses 5, 24, ele vai dizer: aquele que vos chama é fiel, Ele mesmo fará isso. Quando Deus chama, Ele garante, meu irmão. O pastor Sérgio já falava isso aqui, ó, há décadas atrás. Quando Deus chama, Ele garante. Se Deus falou com você, se Deus está falando com você, não tenha medo, Ele garante, mesmo que você não veja. E é interessante que quando Deus fala, Ele garante e Ele levanta o recurso, Ele levanta a estrutura, Ele levanta o meio, Ele abre o caminho no meio do deserto, no meio do mar, no meio da tormenta, Ele garante. Por isso que Tessalonicenses vai dizer, porque aquele que vos chama é fiel, e Ele mesmo fará. Esse Deus é todo poderoso. E aí em Josué 21, 45, agora o fim da vida de Josué, passou-se 21 capítulos, passou-se anos, e aí Josué ele vai chegar, já estava na beira da morte. Ele reúne todo o povo, reúne os líderes e vai dizer: nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Ah, meu irmão, nenhuma das boas promessas ficou sem se cumprir. Você sabe o que é isso? Ou as coisas passam, eu e você podemos passar, mas a promessa de Deus fica, a promessa de Deus fica. Ah, mas se eu não tiver aqui, os seus filhos irão se aproveitar dessas promessas. Por quê? Quem prometeu é o eterno. Quem prometeu é o alfa e o ômega. Quem prometeu todas as coisas é Ele, que não tem princípio, que não tem fim. Ele é eterno, meu irmão. E aí chegamos no final. Josué, no capítulo 1, no verso 9. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Esse verso esconde um princípio que eu quero que você grave. Se você gravar esse princípio, você já entendeu a minha mensagem essa manhã. A presença de Deus, ela é tudo na sua vida. A presença de Deus, ela é tudo na sua vida. Se você entender esse princípio, você entendeu a mensagem. Você sabe o que isso significa? Que ao longo do caminho nós vamos perder. Isso é um fato. Infelizmente, a doença vai levar pessoas queridas. Infelizmente, a maldade desse mundo vai nos arrancar bens preciosos dessa terra. Mas entenda uma coisa: se eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu tenho tudo, porque eu sei que aqui não é o fim de todas as coisas. Não é o fim. Veja, esta é minha ordem: seja forte e corajoso. Por quê? Nós vamos sentir medo, nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir angústia, nós vamos sentir como se estivéssemos acurralados.
nós vamos sentir para baixo. Ei, mas Deus está com você, Deus está com você. Seja forte. Não se entrega não, meu irmão. Parece uma conversa de coach, mas não é não. Não se entrega. Não pare, não desista. Pelo contrário, faça a diferença em 2025, porque Deus está com você. Veja, esta é minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime. O texto poderia parar por aqui. Só que o nosso Deus, ele não é coach. O nosso Deus, ele não envolve técnica, ele mexe com princípios. Ele é um Deus de princípios. Quando ele diz a mim, a você, olha, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você não pode desanimar, você não pode se entregar, você não pode parar. Aqui agora ele vai revelar o mistério. Sabe por quê? Porque eu estou com você, e eu sou um Deus de luz, eu sou um Deus de vida, eu sou um Deus de paz, eu sou um Deus de alegria, eu sou um Deus de prosperidade, eu sou um Deus de multiplicação, eu sou um Deus de restituição. Eu estou com você. Aqui está o segredo. Não tem nenhuma técnica, não tem palavras de efeito. O que tem é a presença de Deus. Veja, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar, Deus está com você, queridos. Uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma mensagem do pastor Silas Malafaia. Tem até hoje essa mensagem no YouTube, se não me falha a memória. O tema é Deus dos montes e Deus dos vales. E aí ele vai dizer, ele vai pregar justamente isso. Deus Todo-Poderoso, Ele não é só Deus quando o negócio vai bem. Quando eu estou no monte, quando eu estou prosperando, quando eu estou comprando, quando eu estou com saúde. Ah, Deus está comigo, veja. Não, Ele também está com você ali, mas não é só nesse momento. Esse Deus Todo-Poderoso do monte também é Deus do vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor estás comigo. Oh, aleluia! A presença de Deus. Não importa, queridos, se eu estou no monte ou se eu estou no vale, a presença de Deus é tudo na minha vida, é tudo na sua vida. Entenda isso, fique de pé agora comigo. Eu preciso compreender que Deus está presente. Deus, Ele é um Deus presente. Ele não me criou e me largou, Ele não me criou e me abandonou, Ele não me criou e me deixou. Não, Ele quer se relacionar comigo. Por isso que nós vamos participar agora da mesa e do corpo. Nós vamos entoar ao Senhor um louvor, e nós iremos então participar desse momento sublime. Sabe por quê? Porque Ele não está morto, queridos. Ah, meu irmão, Ele não está morto. Deus não está morto, meu irmão. Deus não está morto, minha irmã. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: Deus não está morto. Deus não está morto, Deus não está. Não está. Ele não está morto. Ele está presente na minha vida e na tua vida. Muito presente. Esse é Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes nós trocamos esse Deus Todo-Poderoso por coisas tão banais. 2025, meu irmão, comece esse novo ano, comece esse novo ciclo da sua vida, convidando Deus para andar com você todos os dias. Todos os dias, tudo isso aqui passa, tudo isso aqui vai evaporar um dia, mas Deus é eterno, Deus é eterno. Enquanto os diáconos preparam a mesa, eu convido você a entoar um louvor a esse Deus. Enquanto você entoa esse louvor, você já vai pensando na grandeza desse Deus, você já vai convidando Deus. Deus, anda comigo, anda comigo, anda comigo. 2024 foi um ano que eu quero deixar lá em 2024. Agora eu quero viver um novo tempo. Eu não quero viver de raízes de amargura de 2024. Agora é um novo ciclo na minha vida e na tua vida, queridos. Deus está presente. Vamos entoar ao Senhor um cântico.
enquanto os diáconos preparam a mesa, em nome de Jesus.